com novas pessoas nascendo. Por isso nasce bebê todos os dias. Por quê? Porque o projeto de criação de Deus sempre tem continuidade. Não tem esse negócio de Deus fazer um projeto e depois dizer assim, abortei esse projeto, joga fora. Não, desse projeto vai servir de matéria-prima para o próximo. Então, a bênção que você já recebeu do Senhor na sua vida é a matéria-prima da próxima bênção que Deus vai fazer na sua vida. Amém, querido? Aquilo que você já aprendeu de Deus, aquilo que você recebeu do Senhor, é a base, é a matéria-prima para a próxima fase do que Deus vai fazer. Por isso é que as promessas de Deus falam de bênçãos geracionais. Porque nenhum projeto de Deus, querido, nenhum projeto de Deus para a sua vida pode parar em você, ou deve parar em você. Deve alcançar a sua descendência também. Então é isso que a gente precisa entender. Eu poderia te dar outros exemplos na Bíblia, mas vamos pegar o de Jesus. Quando ele veio na terra, veja bem, ele veio para se revelar como Salvador, ele veio para restaurar algumas coisas que o ser humano tinha perdido, e daqui para frente, ele deixa um projeto de continuidade. Ele vem, reúne 12 homens e faz discípulos. Desses 12 homens, ele diz assim, agora vocês vão ser a minha igreja, e vocês vão fazer novos discípulos, para que esses novos discípulos se tornem igreja e façam novos discípulos. Esses novos discípulos vão se tornar igreja e vão fazer outros discípulos. E assim veio até que chegou em nós, somos igreja e por isso temos um chamado de Deus para fazermos novos discípulos. Por quê? Porque a obra do Senhor sempre tem um projeto de continuidade. O que Deus já fez na sua vida, querido, não é um fim, ainda não acabou. Eu e você estamos em fase de ser trabalhado por Deus, e daquilo que Ele já fez, Ele tem uma bênção de continuidade para mim e para a sua vida. Amém? Você está entendendo? Tudo que Deus faz tem o poder da continuidade. E exatamente em cima desse princípio, porque isso é um princípio. E aí você vai dizer, pastor, mas o que é um princípio? Princípio é uma regra estabelecida por Deus que ela não muda, independente do lugar onde ela é estabelecido. Se estabelece aqui, se estabelece em outro país, em outro estado, o princípio é o mesmo. Independe do tempo, ontem, hoje, amanhã, vai continuar valendo, tá? Independe de pessoas, isso é um princípio estabelecido por Deus. Então, o poder da continuidade é um princípio estabelecido por Deus. E esse poder da continuidade é que provoca a bênção geracional. Porque o que Deus faz não quer que pare em você, mas quer que alcance as próximas gerações. Então o poder de continuidade na bênção geracional é o que eu quero falar com você. Assim nós precisamos entender, querido, que toda bênção que Deus nos promove não pode ficar retida em nós. Sabe por que tem gente que pede tanta bênção para Deus e não recebe? Porque o pedido dele é egoísta, ele está pensando só nele naquele momento para resolver o problema dele. Se você quer receber bênção do Senhor, comece a pedir bênçãos que você possa, ao chegar em você, abençoar o próximo. Abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar as próximas gerações. Porque todo projeto de Deus tem esse poder da continuidade. Por isso que Jesus ele promete para nós as suas bênçãos, que seriam dadas de gerações em gerações, ou seja, para alcançar as gerações futuras. Vamos ver isso na prática, para você entender como isso é um princípio estabelecido por Deus. Se nós olharmos cientificamente, tá? Os recursos que existem na Terra, eles são finitos. Água, petróleo, pedras preciosas, eles são finitos, tem uma quantidade. Pode chegar uma hora em que acabe determinados recursos. Na época dos nossos antepassados, dos nossos pais, você há de convir comigo, aqui não é nem espiritualidade, é matemática. Se ao longo do tempo esses recursos fossem sendo gasto, a tendência é eles diminuírem, sim ou não? Então lá na época dos nossos antepassados, existia mais recursos. Você concorda comigo? Muito bem. Existia mais recursos, mas eles tinham mais limitações do que nós. A quantidade de recurso para eles era muito maior do que nós temos hoje. Só que eles tinham mais limitações. Porque aí é que entra o poder de Deus.
As gerações vão crescendo, vai se multiplicando a quantidade de seres humanos, os recursos vão diminuindo, mas você já prestou atenção que as gerações que vêm depois, elas têm mais recursos do que as anteriores? Hoje você tem mais recursos, irmão, pode não ter mais dinheiro, mas mais recursos, irmão, a sua vida é mais fácil do que foi dos seus pais, mais fácil do que foi dos seus avós. Por quê? Porque eles tinham lá muitos recursos, mas eles tinham mais limitações. Os recursos vão diminuindo, mas Deus vai abençoando uma geração após outra, para que as gerações agora vençam as limitações. E quando você vence limitações, pouco recurso é suficiente para fazer coisas extraordinárias. Enquanto que se você tiver uma limitação, muito recurso não adianta para nada. Vamos trazer isso para os nossos sentimentos. Você pode ser uma pessoa extremamente capacitada, extremamente inteligente, tendo muitos recursos em mãos, mas se você tiver um bloqueio na sua vida, um fator limitador na sua vida, que você não se acha capaz, que você não se acha digno, por causa de um trauma, por causa de uma circunstância que aconteceu, por causa de uma dor, por causa de uma traição, você tem inúmeros recursos, mas não produz. Por quê? Porque as limitações travam para que os recursos não sejam passados em frente. O plano de Deus é justamente esse: tirar de nós as limitações para que os recursos se multipliquem e passem de uma geração a outra para que sejamos mais abençoados. Diante disso, hoje nós podemos observar isso: os recursos diminuíram, mas Deus aumentou o nível de capacidade a cada geração para formar novas ferramentas para ser mais abençoado. Vamos pegar o exemplo da tecnologia. Lá atrás, nossos antepassados tinham bastante recurso, mas não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, para construir uma casa era mais difícil, para fazer uma viagem era mais difícil, para ir de um lugar para o outro demorava meses, anos uma viagem. Os primeiros patrícios que chegaram aqui no Brasil demoraram uns 60 dias num barco de Portugal aqui. Agora você vai de avião daqui para lá em 11 horas. Por quê? Porque aumentaram, os recursos diminuíram. Mas Deus agora, Ele abençoou as gerações que vêm, dando ferramenta, conhecimento, graça. Para quê? Para que elas sejam mais abençoadas. Por que eu estou fazendo toda essa explicação para você? Porque quando Deus dá algo em suas mãos, Deus já tem um projeto para a próxima geração. E aquilo que é seu, aquilo que abençoa a sua vida, quando passar para a próxima geração, não depende do tamanho daquilo que você passa para outra geração. Deus vai abençoar a próxima geração de uma forma tão grande e extraordinária, que com menos recursos, eles terão mais capacidade de fazer coisas maiores. Isso funciona até com a igreja. Com a igreja de Jesus. A cada dia, Deus vai abençoando o seu povo com algo extraordinário, com manifestações novas do Espírito Santo, com intervenções novas de Deus, que você fica olhando e diz assim: gente, mas eu nunca vi isso. Porque o Espírito Santo, ele se manifesta a cada geração da igreja com a sua multiforme de manifestar a glória de Deus. Então nós não podemos ficar presos pensando numa bênção que venha a nós hoje, nesse momento. Mas na hora que você entender que toda bênção que Deus promete, quer derramar sobre a sua vida, Ele quer alcançar mais pessoas, mais gerações, e aquilo que para você era pouco, aquilo que para você era só uma matéria-prima, era só uma semente, nas próximas gerações vai multiplicar de forma abundante e extraordinária. Posso ouvir um crente dizendo amém? Por isso é que entramos nesse texto que é a proclamação do nosso mês de março. Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 9. Nosso apóstolo já leu, mas eu quero ler novamente ele com você para nós entendermos e caminharmos com ele. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança
e a misericórdia até quantas gerações? 1000 gerações de todo mundo. Leia o texto. De quem? De quem amam e guardam os seus mandamentos. Aqui tem algo que a gente já tem que parar e observar. É o indivíduo querer cobrar de Deus o que ele não tem direito. Porque toda a bênção de Deus tem regras. Toda a bênção de Deus tem princípios. Ele está dizendo assim, olha, eu sou Deus que eu vou guardar a aliança e a misericórdia, depois eu vou falar sobre misericórdia, e vai alcançar até 1000 gerações depois de você, desde que você, hoje e agora, ame ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Aquilo que nós fazemos hoje vai determinar o nível da bênção das gerações amanhã. Nesse momento, como o nosso apóstolo já falou, Moisés, ele está instruindo aquela nova geração, só para você entender, uma geração saiu do Egito, riquíssima, porque na hora de sair do Egito, os egípcios, para se ver livre dele, deram ouro, prata, deram todas as riquezas que eles tinham, ao ponto do povo sair milionário, bilionário pelo deserto e o Egito ficar falido. E eles vão, constroem tabernáculo, fazem muitas coisas no deserto, agora eles vão entrar na terra prometida. E por que é que Deus estabeleceu lá no deserto fazer um tabernáculo? Com ouro, prata, bronze. Por que é que o Senhor estabeleceu fazer lá no deserto um santuário tão grande? Trazerem tantas ofertas? Porque Deus tinha um projeto para a geração que ia entrar na terra prometida. E eles tinham que plantar numa geração para que a outra fosse abençoada. Então o Senhor chama e diz assim, agora olha, o pai de vocês pereceram no deserto, por quê? Porque eles não amaram a Deus como deveriam amar, não se posicionaram como deveriam posicionar, agora vocês vão entrar na terra da promessa. Tem uma promessa que essa terra vai manar leite e mel, uma bênção que será contínua e geracional. Enquanto vocês estiverem ligados com Deus, Deus vai proteger vocês nessa terra. Vocês, querido, estão diante de uma grande conquista. Era o que Moisés queria dizer para ele, olha, vocês estão diante de uma grande conquista, vocês vão entrar na terra. Mas essa bênção, ela não pode parar em você. Ao entrar na terra, vocês têm que entender que Deus tem um projeto. Não é só chegar e dizer, oh, glória a Deus, eu já recebi, está tudo certo, agora eu estou sossegado. Não, querido, toda bênção que Deus derrama nas nossas vidas tem que ter uma continuidade. Tem que de alguma forma alcançar alguém, tem que de alguma forma ser estrutura para a vida de alguém. Então o povo agora vem do deserto, chega nas campinas de Moabe, a hora de atravessar para entrar na terra, chama e diz assim, olha, lembre-se de uma coisa, quem trouxe vocês até aqui foi Deus, não é qualquer Deus, um Deus que é fiel, Ele trouxe vocês até aqui, vai dar essa terra para vocês. Agora, se vocês quiserem permanecer na terra, se vocês quiserem que as descendências futuras permaneçam da terra, vocês precisam amar a Deus e também obedecer os seus mandamentos. O que aconteceu na sequência da história do povo de Israel? Eles entraram na terra, algumas primeiras gerações até obedeceram, mas com o passar do tempo, as gerações elas não foram passando essa mesma mensagem de um para o outro. Chegou uma época que eles não amavam mais a Deus, não obedeciam mais a Deus, começaram a seguir os ídolos, começaram a praticar idolatria, todo nível de iniquidade, e o que Deus permitiu que acontecesse, eles foram levados cativos da terra. A promessa não alcançou 1000 gerações. Por quê? Porque alguém no meio do caminho parou o processo de Deus em não obedecer para que as gerações futuras fossem abençoadas. Então a pergunta hoje é, como obter essa bênção geracional, essa bênção que não para em mim, que não para em você, mas que alcança as próximas gerações? O texto de Deuteronômio 7:9, ele é autoexplicativo. Vou ler de novo. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deus mostra, querido,
Porque se trata de um acordo aqui, de uma aliança, de um pacto. Vamos usar numa linguagem mais comum do nosso dia, um contrato feito entre Deus e aquele povo, né? E todo contrato, querido, ele tem cláusulas de responsabilidade de ambas as partes. Um faz uma coisa e o outro tem que reagir de outra forma. Não é à toa que na área do direito se diz que quando duas pessoas fazem um contrato, seja de compra e venda, seja um contrato de aluguel, seja um contrato de doação, seja qual for o tipo de contrato, aquele contrato faz uma lei particular entre as duas pessoas, em que ambas têm direitos, têm deveres, têm responsabilidades a serem cumpridas. Nesse acordo, agora, nesse contrato, nessa aliança, nesse pacto que Deus está fazendo com aquele povo, que vai entrar na terra, Deus diz assim, olha, do meu lado eu tenho 3 obrigações. Do lado de vocês, vocês vão ter só 2 obrigações. Aí Deus, ele quando fala nesse texto, diz assim, minha primeira obrigação é ser fiel para com vocês. Veja bem, quando Deus fala de fidelidade na Bíblia, Ele não condiciona dizendo assim, se vocês forem fiéis, eu serei fiel com você. Não, aqui ele disse, essa obrigação é minha. Ao ponto que na Bíblia está escrito até assim, mesmo que sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco. Então a primeira parte desse acordo que Deus fez foi fidelidade, eu serei fiel. Independente se vocês vão cumprir a parte de vocês, independente se vocês vão obedecer, independente de qualquer coisa, eu, o Senhor, sou Deus fiel. E essa fidelidade do Senhor, querido, essa promessa, ela passou de geração em geração. Até os dias de hoje, Deus continua no mesmo posicionamento. Por mais que sejamos infiéis a Ele, por mais que nós possamos errar, qualquer outra situação, Ele permanece fiel para com a sua vida. Se Ele tem algo liberado sobre você, querido, independente de qualquer coisa, Ele é fiel para guardar a promessa e cumprir o propósito dEle na sua vida. E aí qual é o contra-ataque do inferno? É tentar colocar na sua mente dizendo assim, você não é mais merecedor. Não, querido, você ainda é merecedor. Não por causa de você, mas porque Ele continua sendo fiel acima de todas as coisas. Ser fiel na Bíblia significa dizer que Ele nunca voltará atrás na sua promessa. Vou repetir. Fidelidade, Deus quando diz que Ele é fiel, Ele está dizendo, eu não volto atrás naquilo que eu prometi. O ser humano pode errar, pode voltar atrás, pode ir, voltar, pisar na bola, se consertar, reconciliar, está tudo certo. Eu, Senhor, permaneço fiel. A palavra é a mesma, a oportunidade é a mesma, aquilo que liberou é o mesmo, você pode ir e voltar, vai estar aqui, na minha fidelidade, esperando para cumprir o propósito na sua vida, para o qual você nasceu nessa terra. Porque qual é o grande detalhe que a gente vê a cada dia mais atropelado no mundo? O ser humano, ele não sabe para que ele nasceu na terra. Nosso apóstolo, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, o primeiro dia mais importante da vida de alguém é quando nasce na terra. Aí diz assim, esse dia legal, ficou marcado, tem um registro, tal. Segundo dia mais importante do ser humano na terra, o dia que ele descobre o seu propósito, para que ele nasceu na terra. Pastor, mas eu estou batendo cabeça aí já faz séculos. E eu ainda não descobri. E eu vou dizer por que você ainda não descobriu. Porque você inventou de arriscar o que passou na sua cabeça. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, mudei de ideia, vou fazer de novo, tal. Agora, se você procurar o teu propósito em Deus, na palavra de Deus, quando Ele apresentar para você, você pode até olhar e dizer, o quê? Isso aí? Eu não tenho capacidade para isso. Mas se você confiar na fidelidade de Deus, você vai achar o seu propósito, você vai viver os melhores dias da sua vida e ainda vai deixar bênção para as próximas gerações serem muito abençoados devido à sua postura e o seu propósito nessa terra. Isso é o que nós chamamos de legado. Nós pensamos muito em deixar para as gerações futuras riqueza, bens, dinheiro. Mas Deus não está preocupado com isso,
Porque se você deixar bens, riqueza e dinheiro, o indivíduo ele pode jogar tudo fora. Você pode não deixar nada disso e Deus enriquecer ele. Isso não é o propósito. O propósito de Deus é deixar legado. O que é legado? Ensinamentos, bases, estrutura, princípios que a pessoa, independente da condição dela, ela vai ter uma luz para ela saber para onde ela precisa caminhar. Sempre foi esse o propósito de Deus. Então, querido, as palavras do Senhor elas são verdadeiras. Mesmo que nós venhamos a falhar, mudar de ideia, Ele continua sendo fiel. Na fidelidade de Deus, Ele te ama, sempre te amou, vai te amar. Mesmo que a gente esqueça dEle, Ele continua no mesmo lugar nos esperando. Mesmo que Ele marque um encontro conosco, que a gente não apareça, Ele continua nos esperando. Mesmo que a gente vá se arrebente no mundo, mas quando volta, Ele está no mesmo lugar. Ele abraça, Ele chama de filho, Ele perdoa, Ele limpa os pecados, Ele chama pelo nome, Ele restitui palavras e promessas dEle na sua vida. Por quê? Porque Ele é fiel, independente do que fizermos, Ele continua sendo fiel. Você pode celebrar a fidelidade do Senhor? Faça isso em nome de Jesus, aleluia. Ele é fiel. A segunda coisa que Ele promete, guarde bem, o Senhor está fazendo um pacto, uma aliança com aquele povo, que vale para nós. E são 3 obrigações que Ele se impõe. Primeiro, ser fiel. Segundo, guardar a aliança. Ele diz assim, olha, nessa minha fidelidade, eu serei o guardião, o depositário fiel da aliança, o protetor da aliança, aquele que vai dar validade para a aliança, aquele que garante que a aliança vai se cumprir. Garante. Então ele diz assim, olha, eu sou o Deus fiel e dentro dessa fidelidade eu guardo a aliança. Por mais que você quebre a aliança, não tem problema, eu continuo guardando e protegendo a aliança. Por mais que você diga assim, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais ouvir Deus, eu não quero ter mais nada com Deus. Ele diz assim, beleza, tudo bem, mas eu continuo guardando aqui a nossa aliança. Aí na hora que você olha e diz assim, eu acho que eu pisei na bola, será que ele vai querer de volta? Ele diz assim, eu já estou aqui esperando. A aliança já está aqui. Eu não joguei fora não. Por quê? Você pode ter dado uma pausa. Você pode até ter colocado, vamos dizer, em stand-by. Mas eu fiquei aqui guardando, protegendo, porque dentro desta aliança há promessas que são pessoais, exclusivas para a sua vida, e ninguém vai roubar. É seu, lhe pertence. Essa é a grande fidelidade de Deus. E por um final ele diz assim, e eu também sou o Deus que, além de guardar a aliança, eu sou o Deus da misericórdia. Aqui tem algo magnífico da parte de Deus. O que é misericórdia? Na Bíblia, a palavra misericórdia significa você ter compaixão de alguém ao ponto de você colocar o seu coração sobre a miséria de outro. Por isso que a raiz da palavra misericórdia é a mesma raiz da palavra miséria. É colocar o seu coração, é amar, é de alguma forma ajudar quem está numa situação miserável. Isso é misericórdia. O que o Senhor está querendo dizer conosco? Que Ele não leva em conta os nossos erros para cumprir a sua aliança. Mesmo que a gente se afaste, mesmo que a gente tome um caminho miserável, Deus continua olhando, amando e dando oportunidade de uma restituição nas nossas vidas. Para quê? Porque Ele diz assim, tem uma aliança, essa aliança precisa se cumprir e é sua. Pertence a você. E por que Deus está tão interessado em cumprir a aliança dele na sua vida? Porque a aliança que ele cumpre na sua vida alcança as gerações futuras. Porque preste bem atenção, se Deus não fosse misericordioso, e a cada erro nosso, Ele pegasse e dissesse assim, então não tem mais conversa com você, joga fora, agora eu vou escolher outro e vou começar, a bênção não passava de uma geração para outra, toda geração Deus tinha que começar uma bênção. Agora, quando você tem algo que já começou, e agora ganha um ritmo, a cada tempo que passa, você vê que fica mais fácil. Vamos pensar numa questão industrial. Alguém para fazer um primeiro produto, ele gasta milhões. Quase inviável que as pessoas
tem acesso àquele produto. Se ele olha para aquele produto e diz assim, não serve, vou jogar fora, vou começar um novo projeto, ele vai gastar de novo milhões para fazer um novo projeto. E poucos terão acesso. Agora, se ele pega aquele primeiro projeto, ele começa a aperfeiçoar, começa a trazer tecnologias, começa a produzir numa quantidade maior, ele começa a produzir numa escala industrial, vai chegar uma hora que as gerações futuras vão ser alcançadas de uma forma tão natural, tão tremenda, que ninguém nem lembra do custo do começo. Vou lhe dar um exemplo prático. Eu não uso, mas muita gente aqui usa barbeador. Existe uma marca famosa no mundo todo que praticamente controla o mercado mundial nesse segmento. Aí o camarada faz, aí coloca um cabo que não escorrega, coloca uma lâmina para hidratar a pele, e tal. Eu fiquei de boca aberta. O primeiro protótipo que fizeram de um barbeadorzinho descartável, com todo o projeto das máquinas para fazer em alta produção, você sabe quanto custou no final, pronto, o primeiro barbeador chique, com lâmina, com aloe vera, com não sei o que mais? $1 bilhão. Pastor, um negocinho daqueles, sim, e a estrutura, e as máquinas para fazer? E os funcionários? Tudo isso tem que colocar na planilha. 1 bilhão. Mas depois que montou toda aquela estrutura, que eles começaram a fazer em larga escala, quanto custa hoje um barbeador? Cadê o povo aí? R$7. Está dizendo ali R$7. Olha a diferença. Depende do barbeador. Vamos colocar aí na média, R$7. 7 é um número bacana. R$7. Depois de um grande trabalho, as gerações futuras foram sendo abençoadas e hoje o indivíduo consegue ter o mesmo privilégio pagando R$7. Pastor, o que é que isso tem a ver com o que está pregando? É exatamente como Deus trabalha. Deus, quando começa um projeto na sua vida, Ele sabe, Ele já está no projeto a continuidade. Aquilo que foi difícil, trabalhoso para você, aquilo que deu muito trabalho, que você orou, jejuou, buscou, pagou preço, dias de angústia, dia de tribulação, Deus, Ele vai abençoando a sua vida e você vai caminhando com Ele, Ele vai multiplicando, Ele vai facilitando, passa para a sua próxima descendência, para os seus filhos, para os seus netos, vai passando, até uma hora que chega lá na frente, uma geração que está extremamente abençoada e não sabe nem por quê. Vamos trazer isso para a história da igreja agora? Como começou a igreja? Perseguida pelo Império Romano. As primeiras pessoas para declarar publicamente o nome de Jesus eram presas. Eram chicoteadas em praças públicas. Eram apedrejadas. Custava caro servir Jesus. Depois o Império Romano, quando viu que mesmo assim eles cresciam, começou a fazer as arenas, os coliseus, e soltar dentro do coliseu esses cristãos com feras, para as feras irem devorando eles. Só que eles não desistiram, e por eles não desistiram, foi se multiplicando, a salvação foi passando de uma geração para outra, foi passando. Hoje nós estamos aqui num templo com liberdade de abrir a boca e dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, tu és o amor da minha vida, Jesus, tu és a pessoa mais importante para a minha vida. Hoje está fácil servir ao Senhor. Por quê? Porque começou um projeto difícil. Mas ele foi passando de geração em geração. Você hoje está aqui abençoado e com liberdade para servir ao Senhor, mesmo diante de todas as suas guerras, e tem um projeto de Deus que você não vai parar em você. Esta bênção do Senhor vai alcançar as próximas gerações. Você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E na sua experiência que você hoje tem com Deus, teus filhos, em nome de Jesus, terão experiências maiores com o Senhor, terão mais liberdade de servir a Deus. Se a gente for olhar até pela questão, nesse período todo, foi mudando. Pessoal aí que é um pouquinho mais antigo, antigamente para servir Jesus, meu irmão, era tanto protocolo, era tanto não pode, era tanta escravidão de mente, que só pela misericórdia de Deus. Mas a palavra, ela vai libertando.
E é muito bom quando a gente vai sendo liberto pela palavra. A palavra de Deus é que faz esse processo de continuidade nas nossas vidas. Quer ver? Vamos fazer aqui agora uma pesquisa. Quantos aqui, na sua começo de caminhada com o Senhor, aprendeu algo que achava que era assim, meu Deus, isso é um pecado mortal. Depois que aprendeu a palavra, pegou, olhou para trás e disse, não, mas não é pecado não, era só religiosidade. Não precisa desse negócio aí não. Para servir a Jesus, eu sou mais livre. Alguém tem essa experiência aqui? Levanta a mão, não fica com medo não. É, porque antigamente diziam cada coisa para nós. Eu me lembro que uma vez eu fui barrado de pregar numa igreja porque eu não levei a gravata. A vontade foi de voltar no outro dia, pegar a gravata, pendurar no microfone e dizer, prega a gravata. Aí hoje o indivíduo vem, eu estou aqui, pode ser de uma camiseta, uma camisa comum, aí ele olha e diz assim, isso aqui nem parece igreja, esse negócio de parede preta, esse negócio de tecnologia, pastor que não usa gravata. Não, querido, isso era escravidão do passado. Cada dia que você vai caminhando vai ficando mais fácil. E daqui a alguns dias os nossos filhos vão ter ainda mais liberdade de pregar o Senhor, porque eles vão experimentar mais do que nós já experimentamos hoje, do que é verdadeiramente ser filho de Deus. Porque antigamente a religião nos ensinava a ser servo de Deus, contrariando a própria Bíblia, que Jesus diz assim, não vos chamo de servo, porque servo não tem lugar na mesa do seu Senhor. Eu vos chamo de amigo. Amigo já tem mais benefício que um servo? Sim. Agora eu pergunto para você, quem tem mais benefício que você? O teu amigo ou o teu filho? Teu amigo ou o teu filho? Amigo, se pedir dinheiro emprestado, você, não tem, tá. O filho chega lá, meu irmão, ele diz assim, me empresta, você já diz logo, leva. Vou nem te emprestar, vou te dar. É ou não é? É essa caminhada que a gente precisa ter, querido. Nós aqui dificultamos a bênção de Deus. Mas o projeto de Deus é que a cada momento a bênção do Senhor se multiplique e chegue com mais fartura, abundância na sua vida, na sua casa e na sua descendência, em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Essa é a bênção geracional. Então por isso é que Deus usa de misericórdia, que ele diz assim, olha, independente se você fizer certo, errado, tá? Se você cair, não tem problema, levanta porque a aliança é a mesma, levanta porque você também ainda tem o direito de ser feito filho de Deus, você ainda é herdeiro das bênçãos espiritual, ainda tem um lugar no céu para você, ainda o teu nome tem valor no livro da vida, para você entrar pela cidade santa pelas portas, mas o inimigo ele tenta dizer para você, você não tem mais jeito, você não tem solução, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, para que nós possamos ter ainda o direito de continuar sendo filho de Deus e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. Essa é a bênção do Senhor para as nossas vidas, querido. Ele sempre nos dá uma nova chance para cumprir a promessa. A misericórdia do Senhor é a válvula de escape que sempre estabelece a segunda chance. Mas aqui eu preciso pedir para você redobrar sua atenção. Deus sempre fará um pacto, uma aliança. Se errar, Deus dá a segunda chance. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. A segunda chance nunca é igual à primeira. Diga comigo, a segunda chance nunca será igual à primeira. Toda segunda chance, querido, sempre haverá um preço adicional a mais para o infrator. Sempre vai ter. Vamos olhar do dia a dia, antes de ir na Bíblia. Eu gosto de fazer essa relação, porque a palavra de Deus tem que ser aplicada na vida, não é só aqui na igreja não. Tem que aplicar no dia a dia. Você fez uma compra, a prestação. Eu espero que a sua prestação não seja uma Bíblia, um carnê de muitas, seja pouquinhas. Você tem um dia específico para pagar, dia 10. Você não teve dinheiro, você não teve condição, esqueceu, não pagou. Você vai ter uma nova chance dia 11, 12, 13, 15 para pagar? Sim ou não? Vai pagar o mesmo valor? Não. Na segunda chance tem juros. Tem um preço a mais. Sempre assim.
Então é por isso que a gente não pode também entrar, como o nosso apóstolo falou, naquela situação assim, então eu estou liberado para errar, estou liberado para aprontar tudo que eu quiser na vida, porque a misericórdia de Deus sempre vai me alcançar, a aliança vai estar lá, a hora que eu quiser, eu volto. Sim, seja bem-vindo, mas a segunda chance tem um precinho a mais. Vamos para a Bíblia agora? Para você não achar que eu estou hoje muito comercial. Vamos lá. Moisés sobe no monte para receber a lei do Senhor. Primeiras tábuas da lei. Deus providenciou a tábua. Deus escreveu na tábua. Encheu de glória. Uma festa. Som de trombeta, buzina, monte tremendo, a presença do Senhor, algo extraordinário. O povo lá embaixo esperando Moisés resolve fazer um bezerro de ouro. Deus diz assim, Moisés, a festa acabou, desce lá que o teu povo já começou a fazer baderna. Baderna por minha conta. Desce lá porque, já pisaram na bola. Moisés desce. Quando ele chega aqui, vê as pessoas dançando na frente do bezerro de ouro. A Bíblia não fala, mas na minha mente eu penso o seguinte, quando era para dançar na frente do tabernáculo, talvez eles dançavam assim. Agora, na frente do bezerro de ouro, ele estava lá. Moisés ficou assim, não acredito. Acredito não, Charlene. Não é possível um negócio desse. Pegou as duas tábuas e fez o quê? Pá, quebrou. O pessoal olhou e disse assim, Deus fez uma aliança com vocês, acabou de quebrar. Deus disse assim, não quebrei nada não, foi você que quebrou. Aí o povo foi lá, se arrependeu, Moisés disse assim, agora todo mundo vai se humilhar, vai jejuar, não sei o que mais, quem fez essa bagunça aí, rala esse ouro, põe na água, faz beber. Eu fico imaginando, ficaram que nem pato, vários dias. Quem entendeu do pato, não entendeu, quem não entendeu, deixa para lá. Aí, Deus disse assim, Moisés, você falou que quebrou a aliança, eu não quebrei não. Senhor, então dá uma segunda chance, beleza. Você vai subir para a segunda chance? Vai. Agora você prepara a tábua aí de pedra e leva. Tá bom, Senhor, o Senhor me dá uma semana. Não, é para amanhã de manhã. Te vira, faz 2 pedras. Mas, Senhor, já tem 80 anos, o problema é seu, amarra na costa e leva. Aí ele sobe, na primeira a tábua já estava pronta lá, planada por Deus. Na segunda ele teve que planar, botar na costa, carregar, chegar lá em cima. Deus fez a segunda cópia com uma ira, que Moisés ficou todo encolhido, escondido atrás da nuvem do Senhor, e o rosto dele no outro dia resplandecia, parecia que estava pegando fogo. E ele volta. Deus manteve a aliança? Manteve. Deus continuou sendo Deus com eles? Continuou. Mas teve que pagar um preço da segunda chance. Não é diferente quando terminar os dias, lá no Apocalipse. A Bíblia fala que um dia mais triunfal para a igreja será o dia do arrebatamento da igreja. Amém, querido? Amém. E eu espero você junto para nós subirmos juntos. Pastor, e se eu estiver por aí assim, com o ouvido meio tapado, ouvindo outras coisas, e não ouvir o som da trombeta e não subir, estou perdido? Calma, irmão, tem a segunda chance. Só que a segunda chance é igual à primeira? Toda segunda chance tem um precinho a mais, não tem? Hoje, para você ser arrebatado, tem um preço para ser pago. Um preço de sangue. E qual o sangue que paga hoje para você ir direto no arrebatamento da igreja? O sangue de Jesus. Quem ficar na grande tribulação vai ter salvação? Vai. Só que vai ter que pagar com um precinho a mais, um jurinho a mais, um adicional. Vai ter que juntar um segundo sangue. De quem? Da própria pessoa que quiser ser salva. Vai ser salva pelo martírio. Então, segunda chance vai ter. Mas uma coisa certa, querido, segura com o Senhor logo na primeira chance, porque na primeira chance a bênção é tão grande que sobra para as próximas gerações ser abençoado, você e a sua casa ser abençoada. Então, em vez de ficar teimando hoje com Deus, já se rende a Ele, para que você e a sua casa sejam abençoados. Amém? Então, com isso eu falei aqui das obrigações de Deus. Ele é fiel, guarda a aliança e a misericórdia. Do outro lado da aliança, ele diz assim, agora vocês,
para receber tudo isso que eu vou ficar aqui como guardião, protegendo, para que ninguém roube, porque pertence a você, você precisa fazer duas coisas: amar e obedecer os mandamentos. Responde só para você, é muito? Deus está dizendo assim, eu quero só que você me ame. É muito pedir o pedido de Deus? Quando Deus fala em amar, entenda uma coisa bem importante. Quem ama não faz por medo ou por obrigação, mas faz por uma entrega, reconhecimento ou gratidão. Quando é imposto algo para você fazer e você faz com medo de algum tipo de punição, isso não é um ato de amor, isso é um ato de obrigação. Agora, quando você faz por um ato de amor, muitas vezes você não tem nem obrigação de fazer. Por quê? Porque é algo espontâneo. É algo que você faz por reconhecimento. Um exemplo prático que nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos arrecadando aqui recursos para abençoar a população em Paraty, pessoas que nós talvez vamos ver pela primeira vez na vida, você que vai abençoar talvez nunca veja na vida. Você tem alguma obrigação de dar algum donativo para eles? Tem? Não tem. Mas quando você faz, se você, vou logo dizer para você, se você, não, eu vou dar porque senão Deus pode me punir, pode chover aqui também, pode desabar minha casa. Não dê não. Não dê não. Esse Deus aí não é o Deus da palavra. Mas você dá por quê? Porque você reconhece o seguinte: Deus já me abençoou, eu preciso abençoar alguém. Isso é ato de amor. Simples assim. Amor, querido, não é o que a nossa filosofia oriental diz. Que amor é um negócio assim, tão delicado, tão levezinho. Para você ver que quando alguém quer declarar amor, pega uma coisa bem delicada, bem sensível, né? Vou dar uma flor. 2 dias depois morreu a flor. Eu acho que brasileiro dá flor porque o amor deles é muito rápido para acabar. Acaba, talvez antes da flor. Mas o amor de Deus ele é revelado de forma diferente. A Bíblia foi escrita lá no Oriente. Se você pegar um judeu, da onde veio a palavra de Deus, eles vão lá na sepultura e eles não colocam flor em cima de uma sepultura, eles colocam uma pedra. Porque para eles o amor é algo eterno, é algo que resiste o tempo, a morte, as dificuldades, o amor continua. Ah, então pastor, eu vou aproveitar e trocar a pedra, em vez de eu dar uma flor, eu vou dar uma pedrada. Não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Porque tem gente que pega esses argumentos, né? Vai dizer, não, pastor disse que é para me dar pedra. Não, não falei isso, eu não falei isso. Tá? Eu estou falando em cima do túmulo. Tá? Muitas vezes, querido, é porque existe linguagem de amor diferente, eu não vou entrar nesse campo agora, porque senão a gente ia gastar muito tempo. Tem pessoas que vão se sentir muito amadas se você falar uma palavra para ela de elogio. Vale mais do que um presente. Outros não, se sentem amados de forma diferente. O que é que eu quero que você entenda sobre a questão de amor? Amor é quando você faz algo com reconhecimento, com gratidão, com espontaneidade. Por você entender que você já foi tão abençoado que você precisa abençoar. Isso é o que Deus fala de amor na sua palavra. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele simplesmente deu seu Filho. Ele não negociou. Deus não negociou com nenhum de nós. Olha, só vou dar meu filho para você se você me amar primeiro. É por isso que tem muita gente vivendo em crise. Mendigando amor dos outros. Não, porque ninguém me ama, não sei o que. Meu irmão, se ame primeiro. Porque se você não amar você mesmo, depois de Deus, você se amar, o mundo inteiro pode amar você, você vai reclamar do mesmo jeito. Olha para o irmão e diz assim, ficou ruim agora para você, não ficou? Lembra como Jesus falou a hierarquia do amor? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. São 3 escalas de amor. Primeiro ame a Deus, depois ame-se a si mesmo, para poder você ter uma referência de amar o próximo. Se você não se ama,
Você não vai amar ninguém. Então o que Deus está dizendo na palavra é o seguinte: eu tenho uma bênção para derramar para você, que vai dar continuidade e alcançar as outras gerações. Aprenda a me amar. Não me sirva por medo. O que Deus está dizendo aqui para nós é isso: não me sirva por medo. Não me sirva com medo do inferno. Não ande comigo apenas porque você tem medo que algo pior aconteça na sua vida, mas ande comigo reconhecendo que eu sou fiel, que eu tenho uma aliança, que eu guardo o propósito, eu protejo você, eu entrego a você até o que você não merece, e mesmo que você erre, eu perdoo, continuo te abençoando, porque a bênção não tem que parar em você, tem que alcançar as gerações futuras que virão depois de você. Esse é o propósito da palavra. Então, quando Deus nos estabelece, ele diz assim: ame, tá? Deus nunca quis obrigar ninguém a nada. Eu vou repetir: Deus nunca quis obrigar ninguém a nada. Por isso ele deu livre-arbítrio, direito de escolha. Deixa eu dizer um negócio para você ficar bem escandalizado: Deus nunca obrigou você a ser crente. Ele mostrou para você que é a melhor opção da sua vida. Você escolhe se quer ou não. Deus foi lá na sua casa e disse assim: ó, se você não procurar a igreja, eu vou te matar. Deus fez isso com você? Porque se fez, não foi Deus, foi demônio, tá? Porque Deus é amor. Ele fica ainda dizendo assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele chega de forma suave, tranquila, ele não obriga. Mesmo quando você está caminhando, ele diz assim: olha filho, olha aqui a palavra, é aqui, está dizendo, é assim, assim. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Tá bom, faça. Eu continuo aqui. Quando você resolver deixar de ser cabeça dura, você volta que eu continuo aqui, tá bom? Aí vai lá, erra, volta. Pois é, agora você obedece aqui. Tal. Não é obrigação, filha, é mapa, caminho para facilitar a sua vida. É isso. Isso. É essa a demonstração do amor de Deus. Então Deus nunca obrigou ninguém a nada, querido. Mas que você entenda e faça o que você fizer para Deus. Faça por gratidão. Faça por uma visão. Faça por um propósito. Faça por um entendimento. Que aquilo que Ele já fez na sua vida é apenas matéria-prima para que através de você Ele abençoe outras pessoas também. Por que é que nós servimos ao Senhor? Por que é que nós exercemos funções voluntárias na casa do Senhor? Atitude de amor, meu irmão. Eu reconheço o que Deus fez na minha vida. Eu reconheço o tanto que Ele me amou, o tanto que Ele me perdoou, e o mínimo que eu faço é tentar compartilhar com alguém. Esse é o servir na casa do Senhor. Servir a Deus não pode ser um peso, querido. Servir a Deus precisa ser um ato de gratidão. Amém? Primeira responsabilidade, amar a Deus. Segunda, obedecer aos mandamentos. Por que Deus não colocou em ordem invertida? Primeiro amar e depois obedecer. Porque quem ama não tem problema em obedecer. Agora, quem não ama não quer obedecer nada. Quem não ama tem uma raiz no coração chamada rebelião. Quem não experimentou ainda o que é amor, tem uma raiz de revolta no coração. E aí a primeira situação é, até quando alguém oferece uma bênção, fica assim: está muito fácil esse negócio. Está oferecendo por quê? O que é que você quer em troca? Porque nunca experimentou o verdadeiro amor de Deus. Então o Senhor diz assim: se você amar a Deus, reconhecer que tudo o que Ele faz na sua vida é para te abençoar, para te proteger, para te guardar, quando Ele dá uma ordem para você, você não entende como limite, você entende como uma proteção. E quando Deus diz assim para você: não vá a tal lugar, não é que Ele não quer, não, porque Deus quer me poldar, Ele não quer que eu vá lá me divertir. Deus está dizendo: não, criatura, não sabe de nada, inocente, eu não quero que você vá lá para te proteger, para que coisas piores não aconteçam na sua vida. Então, primeiro, quando você ama, qualquer mandamento de Deus não é fardo para você. O mandamento de Deus não são fatores limitadores, castradores, eles são protetivos, para proteger, e depois de proteger, dá legalidade para Deus te dar uma bênção maior do que para outro. Vou repetir.
Quando Deus te dá um mandamento para você cumprir, Ele não quer limitar você, Ele quer proteger, quer te abençoar. Por quê? Ele dá um mandamento para todo mundo. Quem obedece, ele tem legalidade para dar mais bênção. Para ele não contrariar a sua palavra, que diz que Deus não faz acepção de pessoa. A bênção ela não vem por diferença de pessoa, vem por diferença de comportamentos. Vou repetir. Bênção Deus libera sobre todo mundo. Por que é que uns recebem mais ou menos? Porque Deus escolhe um ou outro? Não. O que define quem vai receber mais ou menos é o comportamento de quem obedeceu o que Deus mandou previamente antes da bênção. Porque obedecer a Deus depois que Ele liberou a bênção, meu irmão, isso não é obediência, isso é interesse. Então Deus dá a regra primeiro, você obedece, você se qualifica para receber bênçãos maiores. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, a bênção dele vai chegar, vai multiplicar e vai alcançar 1000 gerações. Mas ele também diz que aquele que desobedece, a maldição alcança até 3 gerações. Olha a bondade de Deus, querido. Olha o tamanho da bondade de Deus. Quando o indivíduo desobedece, Deus limita o tamanho do problema. E quando você obedece, Ele multiplica o tamanho da bênção, querido. Esse é o Deus fiel que se revela na sua palavra para as nossas vidas. Então, querido, a bênção geracional, ela não começa quando os nossos filhos nascem, mas quando nós decidimos obedecer a Deus. Você quer ver a sua casa, a sua família, as próximas gerações sendo abençoadas? Ainda bem que tem 3 que querem. Então, para vocês 3, obedeça a Deus hoje. Obedeça a Deus hoje. Para quê? Para que as bênçãos alcancem você e as próximas gerações. Nosso apóstolo falou aqui uma coisa que é uma verdade. Tem muitas coisas que nós passamos hoje, de proteção, de livramento de Deus, de escape de Deus, que você diz assim, ufa, essa passou por pouco. Não, querido, é porque alguém lá atrás orou por você, abençoou, liberou uma palavra, uma oferta, um propósito, um jejum pela tua vida, e você está sendo protegido hoje. Mas pastor, lá na minha casa ninguém era crente antes de mim. Não sei o que. Pois é, querida, mas talvez teve uma irmãzinha que nunca citou o teu nome, mas orou pela tua vida, direcionada pelo Espírito Santo, e é por isso que você está recebendo bênção hoje, que você não sabe nem de onde vem. Nem de onde vem. E tem mais um detalhe. Por que a Bíblia nos chama de família, como igreja, como irmãos? Porque na hora que você abre a boca e abençoa, você abençoa a sua casa e abençoa os outros. Porque se nós somos uma família, e você diz assim, eu estou abençoando a minha casa, a minha família, o meu irmão, Deus ele aproveita a legalidade do céu e abençoa tanto a tua casa, unidade, aonde você mora, como todos aqueles que se declaram que faz parte da família de Deus. Porque a bênção de Deus, querida, ela não é dividida, a bênção de Deus é multiplicada. Faz diferença para você? Dividida é o seguinte, pega a bênção de Deus, tem 10 partes. Aí eu vou dar uma parte para cada um vai receber uma parte. Agora, quando a bênção de Deus é multiplicada, que Ele derrama, cada um recebe as 10, 12, 20 partes. Entenda, bênção de Deus para passar de geração em geração não é dividida, é multiplicada. Mas tudo começa com o obedecer hoje. Se obedecer hoje, você e a sua casa serão abençoados em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero te ensinar é que Deus tem um propósito de bênção, de continuidade, por isso a bênção é geracional, para não parar em você e alcançar as próximas gerações. Você entendeu isso? Amém. Você acha que o inferno vai ficar de braços cruzados dizendo assim, deixa ser abençoado. Deixa ser abençoado. Deus já falou que vai abençoar, não tem mais nada para fazer. Não, querido, o império contra-ataca. Por que eu estou falando império? Porque eu e você fazemos parte do reino de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que Deus veio estabelecer o seu reino e nós vamos participar do seu reino. Por que Deus fala de reino? Porque reino é formado por filhos que amam e obedecem o seu rei. Às vezes fica difícil para a gente entender porque a gente vive num sistema presidencialista. Mas países em que tem reis, vá lá falar mal do rei do país. Vai.
A Rainha Elizabeth já faz anos que morreu. Chega um britânico e fale mal dela. Você apanha na rua, em qualquer lugar. A Beth morreu, mas eles continuam amando a Beth. Né? A Beth era tão amada, que uma vez nós fomos para Israel, fizemos uma conexão em Londres, que teve um irmão aqui da igreja que queria dar um requeijão da catioca de presente para Beth. Você acredita nisso? Ele ficou gritando no portão lá do Palácio de Buckingham: Beth, eu trouxe um requeijão da catioca para você. Hã? Porque eles tinham quase a mesma idade, né? Devia ter se conhecido desde criança. Aí vamos voltar para a Bíblia. Mas é sério, querido. Vamos para Israel, que tem muita história depois para contar. Por que a Bíblia não chama de reino? Diga, porque reino é formado por filhos. E filhos que obedecem e amam o seu rei. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos chamados para fazer parte do reino. Reino é lugar de pessoas livres. No reino as pessoas elas têm liberdade. E elas têm direito a receber a bênção geracional. Aquilo que é dela pode passar para as suas gerações futuras. Diferente de um império. Por isso que a Bíblia diz assim: o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque reino é formado por por filhos. Muito bem. O império é construído por escravos. Um império é construído por escravos. Escravo, querido, ele não tem como desenvolver amor no coração. O coração de um escravo normalmente é cheio de revolta. Porque eu sou rebelde assim mesmo, que eu sou revoltado. Você é escravo. Porque a maior marca do coração de um escravo é revolta. E a maior marca do coração de um filho é amor. Porque eu sou revoltado com meu pai e sua mãe. Então você não se sente filho, você se sente escravo. Tem alguma coisa aí que precisa ser tratado, você precisa de terapia. É sério. Porque império é feito por escravo, com pessoas de coração revoltada por causa de uma dor, de um castigo, de uma punição, de uma necessidade, de um abuso. E aí ficam com o coração travado. Então Deus, Ele te chama para fazer parte de um reino, porque reino tem direito à bênção e direito de deixar herança para as próximas gerações. No império, o camarada não tem direito nenhum, trabalha por pressão, por dor, por castigo, o coração é revoltado e quando morre não deixa nada para ninguém. Por isso que Deus nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como é que o império das trevas ataca? Se a bênção de Deus é condicionada, o nosso papel, amar e obedecer, o que é que o império das trevas tenta plantar no coração do homem para que a bênção geracional fique paralisada? Em vez de amar, ser revoltado. E em vez de obedecer, desobedecer. Você já percebeu que todo revoltado, ele desobedece por pirraça? Você já percebeu que toda pessoa revoltadinha de coração, ela desobedece como uma forma de punir o outro? Olha para o irmão do lado e diz assim: ainda bem que tu te converteu. Olha bem e diz assim: eu não acredito que você faz isso. Ainda bem que você se converteu. Aí o império das trevas diz assim: peraí, resumindo, aqui comigo agora. Deus tem uma bênção que ela tem continuidade de geração em geração. O império das trevas diz assim: tá, mas ele dá assim de qualquer jeito? Não, tem que amar e obedecer. Então vamos tentar fazer uma barreira. Como? Em vez de amar, vamos botar revolta no coração para que desobedeça. E quando entra essa barreira no coração, não tem bênção. Pelo contrário, pessoas que têm revolta no coração e são desobedientes, a maior dor é quando ela vê o outro sendo abençoado. Estou exagerando? Não. Quando ela vê outro, ela fica indignada.
ela começa a querer botar defeito, começa a botar falha, começa a falar mal e começa a reclamar de Deus. Por que Deus abençoa lá, tem os seus preferidos? Não, não é preferida, é porque obedece, porque ama. Enquanto que do outro lado você está desobedecendo. Mas Deus diz assim, mas tem jeito para você. É só você voltar, porque na minha parte eu continuo aqui te esperando. Fiel, misericordioso, guardando a aliança. Se você voltar, eu também abençoo e você continua. Agora sai do império, vem para o reino, é abençoado você e as futuras gerações. A porta sempre está aberta, meu irmão. Então a primeira forma direta que o império das trevas faz é levar o indivíduo à desobediência com atitude de rebelião. Não, pastor, mas eu tenho vigiado, eu tenho orado, eu sirvo a Deus, já aceitei Jesus, mas eu não sou abençoado. Parece que a bênção não passa para mim e outras gerações. Porque tem uma segunda forma do império das trevas trabalhar para que a pessoa não seja abençoada. Qual? A obediência parcial ou errada. Vou tentar resumir aqui para você. Você estava lá no império das trevas, o inimigo colocando você na desobediência, tal, você, não, chega, aceitei Jesus. Aceitei Jesus, agora eu vou fazer parte do reino, tal. Aí o diabo olha e diz assim, tá bom, tá ok. Você já aceitou, vem de lá, tal. Mas não é tudo isso não. Não precisa obedecer tudo não, obedece só um pouquinho. Obedece só um pouquinho. Não, eu tenho que obedecer a Deus. Não, você está entendendo errado. Obedece assim, porque assim é que está certo. E você sabia que tem muita gente tentando obedecer a Deus e está obedecendo de forma errada? Sabe como é que se chama isso na prática? Religiosidade. A religiosidade impõe você a fazer coisas para Deus que Deus não mandou, que está errado. Está errado. Vou voltar no exemplo que eu dei. Você deve uma prestação. Se você pagar uma parte da prestação, está quitado, está certo? Você ainda está em dívida, não está? Se você tem um acordo com alguém, tem que pagar uma prestação, e você paga para outra pessoa, está certo? Mas eu paguei. Mas eu paguei para a pessoa errada. Se no contrato está escrito aqui, que você tem que pagar na conta bancária X, e você vai lá e descobre que o cara tem outra conta, e paga na conta Y, está certo, está pago? Não. Por isso que a Bíblia diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque não adianta estar no reino de Deus dizendo que está obedecendo, tem que obedecer corretamente, conforme a Bíblia manda. Não é como os outros dizem, é como a Bíblia manda. Deixa eu tentar finalizar explicando isso aqui para você de uma forma assim, mais prática. Semana passada nós tivemos uma palavra poderosa aqui falando sobre oração, como orarmos diante de Deus. E essa semana me veio um conhecimento, um entendimento que eu queria que você entendesse. Porque muitas vezes nós estamos orando de forma religiosa, por isso você ora e Deus não responde. Vou tentar ensinar isso na prática. Vem cá, Juju, sobe aqui, por favor. Vamos fazer aqui um papel de pai e filho. Ele é o pai, porque é mais velho. Eu sou mocinho, eu sou o filho. Fica aí. Juju é meu pai. Herança, viu? Juju é meu pai. Beleza? Eu estou em casa. Abro a geladeira. Na hora que eu estou abrindo a geladeira, pegando aqui um iogurte, o pai entra. Pode entrar mais um pouquinho. Aí eu olho e digo assim, Senhor meu pai, me perdoe porque eu estava pegando iogurte da geladeira. Se eu fizer isso, você vai dizer o quê? Tem que internar, né? Tá doido, não tá? E por que na hora de orar a gente faz a mesma coisa? O indivíduo, ele entra na presença do Pai, Deus já começa assim, Senhor, meu Deus, perdoa meus pecados, e não sei o que mais, e blá, 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 blá. Irmão, tem crente que quando termina de orar, os anjos olham do céu e dizem assim, tem que internar. Você percebeu como é que Deus nos ensinou a orar? A oração padrão, como Deus ensinou a orar? Deus nosso que está no céu, foi assim? Foi Pai.
Pai. Vamos voltar aqui para o exemplo. Eu estou abrindo aqui a geladeira. O pai vem chegando. Eu pego aqui o Yakult. Eu abro, vou tomando na boca. E aí? Tudo bem? Só quer um golinho? Não quer? Foi ele que comprou, foi ele que pagou. Mas ele, como pai, ele vai dizer, é R$2,50, paga aí. Não vai. Não vai. No máximo, se a criança é pequena, ele vai dizer o quê? Ó, vê se não toma tudo para não dar dor de barriga. Mas isso é cuidado. Toma um agora, deixa outro para tomar depois. É cuidado. Mas a religião faz isso. Faz a gente olhar a Deus, em vez de olhar como pai, que aquilo que é dele é nosso também, a religião nos ensina a nos posicionar como escravo. Chegar diante do pai já com medo, pedindo perdão, se jogando e dizendo assim, me perdoa. Lembra que domingo passado eu te ensinei que tem gente que começa a orar errado, começa pedindo perdão? O perdão é o 5º elemento da oração. Primeiro você diz para quem você está orando. Primeiro você diz a sua identidade. Pai nosso que está no céu. Quando você faz isso, você já está dando uma identidade. Eu tenho um pai, onde ele mora, e se ele é pai, eu sou filho. Quando eu sou filho, que eu preciso pedir alguma coisa, o pai, chega mais aqui, papai. Aí, vem aqui. Eu sou filho, para chegar com o pai, eu preciso chegar com ele e dizer assim, pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, me dá, me abençoa. Os anjos olham do céu e dizem o quê? Tem que internar. Leva para o encontro. Mas eu, como filho, se eu estou precisando de alguma coisa, o que eu vou chegar e dizer assim, pai, sabe o que é? Estava com uma ideia. Aí, eu estou precisando de um capital. Dá para o senhor dar uma ajudinha? Um besteirinho, baratinho. Não é assim que o filho chega? E por que quando a gente ora para Deus, que é pai, a gente já chega tentando no grito? No grito. Pai, eu te peço que abra a porta e não sei o que mais. E vai. Sabe por quê, querido? Só ganha no grito quem não tem identidade. Ou melhor, só tenta ganhar no grito quem não tem identidade. Quem tem identidade não precisa ganhar no grito. Se você tem uma posição, lutou, trabalhou, passou num concurso, alguma coisa, você tem uma posição, você chega lá, você não precisa gritar, ô, eu sou fulano de tal. Você sabe com quem está falando? Não, você vai lá, só mostra sua identidade. É ou não é? É a mesma coisa, meu irmão. Para você entrar na presença de Deus, basta você usar sua identidade de filho. Mas tem gente que não, que na hora que se apresenta diante do Senhor, orar é certo, sim ou não? Mas a religião ensina a orar errado. Em vez de orar como o pai, com que pode chegar e conversar com ele, não, ensina a entrar com medo, como se fosse um escravo, pedindo perdão e mendigando. Percebeu como é que Satanás trabalha para a sua bênção ser geracional? Porque se toda vez que você for orar, pedir algo para Deus, pedir com medo, você não é filho, você é escravo. Você tentar, no grito da sua oração, mostra que você não tem identidade de filho. Mas quando você aprende a fazer certinho na palavra de Deus, você entra na presença do Senhor e diz assim, pai, hoje eu vim aqui abrir meu coração. Está complicado, pai. Mas olha, me ajuda. O senhor falou que se eu precisasse, eu podia vir aqui com o senhor, que eu podia contar com o senhor, que o senhor ia me ajudar. Hoje eu estou precisando pra caramba. Me ajuda, pai. Me livra da tentação, me livra do mal. Os pensamentos estão passando na minha mente. Me ajuda, pai. Essa é a oração de filho. Essa é a oração de filho. Então você percebeu que não basta obedecer, tem que obedecer de forma correta? E como é que eu obedeço de forma correta? Pelo que passa na minha cabeça? Pelo que os outros disseram? Pelo que está escrito na palavra. Obrigado, paizão.
Dê um aplauso aqui pro paizão aqui. Mas isso não é só na questão da oração, querido. É outras questões também, né? As suas gerações, querido, elas precisam prosperar mais do que você. Amém? E por que tem gerações, querido, aqui, pessoas que cada geração que passa, mais empobrecida fica? Por quê? Porque a bênção tem que começar em você, para poder alcançar a próxima geração. Sabe como Deus nos ensinou isso? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Aí tem pai que diz assim, ô filho, hoje é dia de culto, vai para a igreja. Não, pai, você vai para a igreja, senão eu vou cortar o videogame, for não sei o que mais. Aí empurra, mas ele não vai. Sabe como é que eu ensino a minha próxima geração a ser abençoada? É quando eu compro algo novo para minha casa. Comprei um jogo de copo e uma taça. Coloca todo mundo ao redor da mesa e diz assim, gente, nós vamos agradecer. Meu pai não tinha uma jarra dessa, não tinha um copo desse. Mas Deus já nos abençoou. E quando a gente agradece a Deus, na casa de vocês terão melhor do que eu tenho hoje aqui em casa. Vamos agradecer? Agradece ao Senhor. O que é que vai criar no coração dessa criança? Amor ou revolta? Amor. Que ele vai olhar e dizer assim, pois é, na casa do meu avô só tinha aquele copinho americano. Na casa do meu pai já tem uma tacinha dessa. Aí ele começa a sonhar, né? Na minha casa vai ter uma assim de ouro, uma pedrona. Deixa ele sonhar, irmão. Deixa ele sonhar. Deixa ele perceber que a bênção do Senhor para ele vai ser grande, vai ser extravagante, vai ser maravilhosa, meu irmão. Deixa ele sonhar. O que é que eu quero que você entenda nesse final desta palavra hoje? Deus tem uma promessa. Deus tem uma bênção. E essa bênção não pode parar em você. Ela começa em você, quando você ama a Deus e obedece. Quando você mostra para os seus filhos que a bênção chegou na sua vida, porque você ama e obedece a Deus, ele vai aprender a amar a Deus mais do que você ama. Ele vai obedecer a Deus mais do que você obedece, sem impor nada. E a bênção geracional vai multiplicar quando chegar na vida dele. Não é a sobra do que sobrou de bênção na sua vida que vai passar para ele. É a multiplicação da bênção que vai passar para ele. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Deus está nos fazendo um chamado neste lugar. Se você decidir hoje obedecer a Deus e obedecer a sua palavra, as bênçãos do Senhor te alcançarão em toda sorte de bênção. À sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás. As bênçãos do Senhor vão te procurar, vão correr atrás de você, vão alcançar você. E quando alcançar você, será multiplicada sobre as próximas gerações. Porque o Senhor, Ele é poderoso para abençoar ao nível que até 1000 gerações sejam alcançadas a partir daquele que ama e obedece ao Senhor. Fique em pé, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Esse momento agora não é momento de ninguém olhar para ninguém com acusação. Não é de fazer julgamento de nada, até porque Deus não constituiu ninguém para ser juiz. Esse momento agora é para você fazer a seguinte reflexão: Deus tem uma bênção para a minha vida. Essa bênção, ela não pode parar na minha vida. Ela tem que ter continuidade.
ela tem que alcançar outras gerações. Mas para essa bênção chegar na minha vida hoje, eu preciso fazer duas coisas: amar a Deus e obedecer a sua palavra. Quando eu amo a Deus e obedeço a sua palavra, a sua bênção repousa sobre mim, se multiplica sobre as próximas gerações, porque a bênção do Senhor é geracional. Então, antes de nós pensarmos no amanhã, antes de nós pensarmos no futuro, nós precisamos pensar agora, no hoje. Hoje é dia de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer parte dessa aliança que o Senhor está propondo. Eu sei que o Senhor está aí esperando já há um tempo, porque a tua palavra hoje foi ensinada aqui, e tu continuou sendo fiel, tu continuou guardando a aliança, e se eu estou vivo até hoje é por causa da tua misericórdia. A partir de hoje eu quero fazer a minha parte, eu quero te amar de todo o meu coração, e eu quero obedecer a tua palavra. Como foi que Jesus mostrou a sua maior prova de amor para conosco? Morrendo no nosso lugar para nos salvar. Como é que hoje nós demonstramos retribuição a este amor? Como é que hoje nós declaramos que amamos Jesus? Aceitando o plano dele para nossas vidas e os nossos corações. Então hoje eu quero orar por você que quer aceitar o plano de Deus na sua vida. Quando eu falo em aceitar o plano de Deus na sua vida, fala tanto para você que precisa tomar a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Fala para você que um dia já teve uma aliança com o Senhor, ficou pelo meio do caminho, mas que entendeu que a aliança ainda está valendo e você pode voltar para Ele hoje. Como para você que já está caminhando, tentando se permanecer na presença do Senhor, mas estava obedecendo de forma parcial ou de forma errada. Hoje Deus quer nos nivelar todos ao mesmo nível, de estarmos aptos para receber a bênção, para que ela seja geracional. Querido, leve a sério um detalhe: quando nós fazemos uma proclamação, não é para a gente ouvir num culto e esquecer, é para nós velarmos, lembrarmos. Lembre todo esse mês, quando você for orar: Senhor, eis-me aqui. Pai, eis-me aqui. Me ajuda até a te amar ainda mais. Tenha liberdade, Senhor, de me corrigir, para que eu possa te obedecer. Porque eu tomo posse dessa declaração, que toda a bênção do Senhor não vai parar na minha vida, alcançará quantas gerações vierem após a mim. Porque eu amo o Senhor e eu amo a tua palavra. Se você quer tomar uma decisão hoje de fazer uma aliança com o Senhor, para andar com Ele em amor e obediência, eu queria com muito carinho fazer uma oração com você, para que a bênção do Senhor alcance você de uma forma tão tremenda e avassaladora, que não vai findar esse ano para você abrir a boca e testemunhar daquilo que de extraordinário Deus fez na sua vida e no seu coração. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se você quiser vir a este altar para ser ministrado, para receber uma oração, para renovar esta aliança. O fato de renovar uma aliança não quer dizer se você está certo, está errado, se está pecado, não está, não, nada disso. Isso é cabeça de religioso. Se apresentar no altar e renovar uma aliança com Deus é ato de entrega. É ato de entrega. É ato de reconhecimento de quem Deus é para a sua vida. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se você quiser vir à frente, receber uma oração, renovar a sua aliança com o Senhor, você vai fazer isso. Alguém da equipe vai orar com você, vai ministrar na sua vida, porque eu creio numa liberação de uma bênção geracional sobre você e a sua casa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém?
Então vamos adorar o Senhor. Quero ouvir tua voz e compreender tua vontade aqui. Quero viver em tua palavra, meus pés firmes estão. Teus mandamentos guardei em meu coração. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas hoje diante de Ti. Queremos declarar, em primeiro lugar, que Te amamos. Te amamos porque o Senhor nos adotou quando éramos perdidos e nos deu o direito de sermos feitos filhos. Nos deu o direito a conviver contigo, fazer parte da tua casa, de receber as bênçãos, as provisões, a herança da tua mesa. Obrigado. Obrigado porque mesmo sabendo da nossa vida, do nosso passado, dos nossos atropelos, o Senhor resolveu nos amar de forma incondicional. Nos deu um nome, o teu nome em nós, para sermos teus filhos, para sentarmos na mesa, ceiar junto. Deu o teu ombro para nos amparar, para nos proteger.
Perdoe quando nós desobedecemos, fazemos aquilo que o Senhor limitou, não para que nós poderíamos ser menor, mas para nos proteger. Hoje nós reconhecemos que até o teu não é prova de amor do Senhor para com as nossas vidas. Muito obrigado. E hoje nós queremos renovar uma aliança com o Senhor neste lugar. Uma aliança de nos portarmos como filhos. Filhos que amam, que obedecem, com tanta satisfação no seu coração. E andar com o Senhor nunca é peso, sempre é uma gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado, porque sendo o Senhor um Deus tão grande, com tanto poder, com tanta autoridade, com todo domínio em tuas mãos, nos escolheu individualmente, particularmente, para sermos teus filhos e determinar a herança sobre nossas vidas e nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado. E que cada um hoje que tome a decisão de andar contigo, ter uma aliança contigo, obedecer ao Senhor, entendam que todas as bênçãos que o Senhor nos dá, elas têm um poder de continuidade. E independente dos recursos, elas se multiplicarão sobre o teu povo, teus filhos, sobre a tua descendência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Eu vou insistir porque o Espírito Santo está mandando eu insistir. E você precisa fazer uma aliança hoje com o Senhor, começar uma caminhada com Ele, porque você entende que precisa mudar, ter uma nova vida. Eu vou insistir que eu quero orar por você. Venha rapidamente aqui no altar, eu quero orar por você. Deus tem algo novo a liberar na sua vida e no seu coração, mas isso começa hoje, com uma aliança com Ele, fazendo uma aliança de caminhada com Ele, de renovar os seus passos com Ele. Seja você que precisa voltar à casa do Senhor, seja você que precisa se livrar das acusações do inferno contra a sua vida, hoje eu quero orar, porque tem algo muito especial do céu que Deus quer liberar sobre a tua vida. E eu não poderia ser omisso de ir daqui sem liberar esta palavra sobre você. Amém. Já temos uma pessoa aqui, glória a Deus. Pode celebrar, igreja. Igreja, como irmão que ama, quando vê a felicidade do seu irmão, entra em intercessão nessa hora. Se tiver mais alguém, pode vir. Pode vir. Hoje há um desatado do céu neste lugar. Hoje Deus quer mudar histórias familiares neste lugar. Deus quer mudar histórias para ficar reconhecido nas próximas gerações. Por isso eu quero orar pela sua vida. Se tiver mais alguém, vem rapidamente. Corre aqui para o altar, nós já vamos passar para a ceia do Senhor. Mas eu quero fazer esta oração por você, pela sua casa, pela sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, em especial pela vida da nossa irmã que está aqui. Ela entendeu, Senhor, que Tu tens um projeto para ela, a sua casa e a sua descendência. Hoje em especial, Senhor, oramos pela sua vida e anulamos no reino do Espírito todo nível de acusação do inferno contra a sua vida, todo nível de acusação que tenta paralisar, de colocar, Senhor, como não merecedora daquilo que Tu tens
mas que hoje nós declaramos que vira uma chave no reino dos céus. E que o Senhor traga este entendimento profundo, que não são pelos nossos atos, mas pela Tua aliança e pela Tua misericórdia, é que nós nos passamos a ser merecedores de todas as bênçãos. Então hoje, Pai, nós quebramos todo jugo, na autoridade do nome de Jesus, todo jugo de desmerecimento, de acusações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, palavras contrárias, Senhor, vindo aos seus ouvidos, hoje nós desfazemos em nome de Jesus, e que se estabeleça a partir de hoje algo tão novo, tão tremendo, tão sobrenatural, que, Senhor, transborde sobre a sua vida e sobre a sua descendência, para a honra e para a glória do Teu nome. Ministramos, Senhor, e declaramos renovada esta aliança para o extraordinário do Senhor se estabelecer. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos e abençoamos. Amém e amém. Você mais uma vez pode celebrar como igreja, faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda nesse momento, queridos, nós vamos estar participando da ceia do Senhor. O nome já diz, a ceia é de quem, querido? Do Senhor. Então quem estabelece a regra para a ceia é Ele. A ceia não é minha, não é do pastor, não é da igreja, não é da nossa comunidade. A ceia é do Senhor. E Ele estabeleceu a regra para participar da ceia. E quais foram as regras que Ele estabeleceu? Examine você a si mesmo. Essa foi a única regra que Ele estabeleceu nas palavras. Se examine, faça seu autoexame. Pastor, tem um negócio aqui que está ruim, está meio acusando. Pede perdão para Ele, está tudo certo. Está tudo certo. Pastor, mas eu aprendi que a ser não sei o que mais. Não adianta obedecer de forma errada, tem que obedecer de forma certa. E a palavra de Deus é a regra certa. Examine o homem a si mesmo. Se examinou? Amém. Comece com o Pai, sem medo. Ele não está te acusando. Ele não está te procurando para punir. Ele está te procurando para restaurar, para renovar, para fazer algo novo. Quando Deus foi chamar Adão no Éden, o objetivo de Deus não era castigá-lo, mas era recuperá-lo, restaurá-lo. Deu uma segunda chance. Foi diferente da primeira? Foi, mas deu uma segunda chance. Então hoje, ao secarmos a mesa do Senhor, não faça como religioso, olhando, vendo, julgando, observando se o outro vai tomar ceia ou não, mas faça como filho. Pense você numa grande mesa, naquele dia de celebração, de confraternização, de alegria, que todo mundo pode achar graça, pode abrir o coração, pode dar gargalhada. É assim que a gente precisa entender esse momento da ceia do Senhor. O momento em que a família está junto diante do Pai, para um momento de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento de quem Ele é. Então, tendo você examinado a si mesmo, receba do pão, receba do cálice, e que essa ceia hoje seja um marco na sua caminhada de amor e obediência a Deus, para que a bênção do Senhor tenha continuidade sobre a tua casa, a tua vida e as gerações futuras, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, na autoridade do Teu nome, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, os elementos da ceia do Senhor. Te apresentamos, Senhor, o pão que representa o Teu corpo, que foi entregue por nós. E te apresentamos o cálice também, que reconhecemos que ele representa a nova aliança do Teu sangue. E a Tua palavra diz que quando nós comemos do pão e bebemos do cálice,
Nós estamos proclamando, anunciando o tamanho do teu amor, o tamanho da redenção, o tamanho da graça, o tamanho da misericórdia que o Senhor teve conosco, até que tu venha para que outros entendam que também são amados por ti. Obrigado, papai. Obrigado por esse projeto que começou no teu coração antes da fundação do mundo, de nos resgatar, nos adotar e nos tornar filho do Deus vivo. Muito obrigado. Que cada um possa participar hoje com alegria, com gratidão, com leveza nos seus corações, sabendo que na casa do Pai é o melhor lugar para estarmos. Possamos fazer isso com alegria e gratidão na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode receber, querido, do pão, do cálice, e vamos ceiar junto em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem nada além de um coração cantando aleluia, Aleluia. Aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta aqui a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos já receberam do pão e do cálice?